ó, combinar que como são 8 questões só, e nós já estamos exercitando para a prova especificamente, já tinha selecionado as questões dentro das apostilas, né? Depois eu peguei a foto que eu tirei e juro, cada uma dessas questões, cara, eu fui lá e copiei, só troquei os nomezinhos, os numerozinhos, não botei o desenho para que tenha que ler, interpretar e fazer o esboço, mas dá para fazer em uma aula, certo? Então amanhã a gente pode usar uma aula para fazer a prova, na outra a gente já corrige, certo? Faz aquele esquema de corrigir no quadro, esquema de corrigir, já sai com a nota bonitinho. Então olha só, uma ponte de peso 300 kN encontra-se sobre 2 apoios que estão a 100 metros um do outro. 2 caminhões, parecem fusquinhas, mas são caminhões, a distância está atrapalhando a visualização de vocês. Eles têm 40 kN cada um. E estão a 40 e 60 metros da extremidade esquerda da ponte. Determine, nesta situação, o esforço atuando na extremidade direita. Quantos kilonewtons estão atuando na direita da ponte? Para ficar bem bonito, diagrama de corpo livre, faz a ponte, em vez de fazer os apoios, tu faz a força na esquerda da ponte, a força no apoio da direita. Além disso tem o peso e a forcinha que cada caminhão faz, que é o peso do caminhão, né? Certo? Peso do caminhão, peso do caminhão. Já que a ponte está em equilíbrio, o momento resultante é igual a zero. Vamos usar o ponto E, o ponto da esquerda como referência, e vamos dizer que o que gira para lá é positivo, se o momento gira para o lado é negativo. Como eu vejo 1, 2, 3, 4, 5 forças, os 5 momentos somados tem que dar zero. O momento da força da esquerda, o momento do peso de um dos caminhões mais o outro caminhão, o momento do peso da ponte, o momento da força direita, tem que dar zero. Esse cara não vai ter momento, a gente já sabe por quê. Esse cara e o peso, o momento é negativo. E aquele outro sujeito, o momento é positivo. O momento é força vezes braço de alavanca. Força, braço de alavanca. Força, braço de alavanca. E assim por diante. Braço de alavanca para o primeiro momento é nulo. Peso de um dos caminhões, 40 kN. Eu vou usar só o 40. Distância, 40. O braço de alavanca para ele também. Peso do outro caminhão, 40. Braço de alavanca, 60. Peso da ponte, 300 kN. Braço de alavanca, 50, né? Metade do tamanho da ponte. Perigoso isso. Mais força que está atuando na direita, vezes o braço de alavanca, que é a própria ponte. 100, igual a zero. 4 vezes 4, 16, menos 1.600, menos 2.400, menos 15.000, é igual a menos 100 FD. 4.000, com mais 15.000, 19.000 menos 19.000 é igual a menos 100 FD. Passa o 100 dividindo, menos 100, né? Menos com menos é mais. A força no apoio direito da ponte vai ser de 190 kN. 190.000 newtons. Muito bem, uma questão mais trabalhosa do que qualquer outra coisa, né? Ano passado nós já fazíamos isso. E tinha até questões piores que essa. Pois não. Como? Não tem problema, só que aí tu achou a força do lado esquerdo. Aí tu fez que a força resultante era igual a zero e achou do lado direito. Não tem problema nenhum. Perfeito. 2. Não precisa, porque as distâncias são iguais para os dois lados. Como é que é? As distâncias são iguais para os dois lados, então o resultado de FD e FE é o mesmo. Ah, não, pois é, mas aí é porque... Tu vê, ela fez uma pergunta, exatamente, ela fez uma pergunta genérica e ela até viu que a resposta deu igual, entendeu? Eu respondi genericamente para já responder todas do mundo. E a tua colocação foi interessante. Nessas situações em que existe simetria, certo? Nessas situações que existe simetria, as forças serão iguais.
Se o aluno percebe a simetria, eu já digo que não faz nada disso. Soma todos os pesos e divide por 2. Aí fica mais rápido ainda. Tá beleza? Se o aluno percebe a simetria, 300, 40 mais 40, 80. 380 dividido por 2, 190. Aí eu faço de cabeça sem sujar a mão. Mas na prova de vocês, não sei porque eu acho que não tem simetria. Tá entendendo? Não vou botar simetria na prova de vocês, né? E eu te juro que eu nem pensei na simetria dessa vez. Eu pensei, pô, vou fazer esse exercício por isso. Então a gente fina, aquela coisa, fazer a lista. Aí fui fazer a lista bem rapidão e por sorte, ou por azar, deu simetria. Mas boa colocação, tá? Na prova de vocês não deve ter essa simetria. No vestibular que não tá com uma simetria, dá pra fazer isso exatamente. Sim, percebe que é simétrico. Isso, as forças têm que ser iguais. Então tu soma todas, divide por 2, vai ser a força em cada apoio. É uma forma bem rápida de fazer. Tu imagina, cara, o cara do vestibular faz isso com simetria para o aluno que perceber a simetria poder fazer instantaneamente. Boa observação. Um elefante com massa de 4 toneladas consegue desenvolver uma velocidade de 24 km por hora. É real. Vai até mais rápido que isso. É que eu não consigo me conformar, né, cara? Um monstro daquele, não, tranquilo, eu saio correndo. Não sai, meu querido, ele corre atrás de mim. Determine a razão entre o módulo da quantidade de movimento e da energia cinética deste belo animal. Então vamos ver, energia cinética é mv² sobre 2. Energia cinética seria 4.000 vezes velocidade. 4.000. Velocidade, pois é, o certo era passar para metros por segundo, né? Ele não pediu ali em sistema internacional. O ideal era a gente fazer no sistema internacional. 24. Como? Meu Deus. Dividido por 3,6. Eu simplificaria por 6 em cima e embaixo, né? Dá 4 dividido por 0,6. É verdade, ó. 40 sextos, 20 terços. Ia dar o número da besta. Eu acho que o de vocês deve estar mais legal. Deve ter escolhido o número melhor. 20 terços ao quadrado sobre 2. A energia cinética do cara, 4.000 vezes 400 sobre 9 dividido por 2. A energia cinética, 4.000 vezes 400 dividido por 2 vezes 9. Aí daria para simplificar, né? Certo? Pois não? Não é só colocar MV sobre MV² sobre 2. Por que tu acha que eu não multipliquei 4.000 ali, né? Eu não vou fazer aquela multiplicação nunca. Depois, e deixei as frações para a gente ver que às vezes a gente acha as coisas muito difíceis, né? Mas pensa bem, será que eu estou pedindo demais e te pedir para fazer isso? Não era normal tu no final do terceirão estar com muita dificuldade nesse tipo de coisa, né? Massa do carinha, 4.000, velocidade 20 terços. Ele pediu o quê? Deixa eu ver. A razão entre o módulo da quantidade de movimento. Módulo da quantidade de movimento, 4.000 vezes 20 terços. E o módulo da energia cinética. Divisão de fração é a primeira. Dá para dividir por 20 em cima e embaixo, aqui dá 20, né? Dá para dividir por 2 em cima e embaixo, aqui dá 10. Ficou 9. Que 9? Dá para dividir por 3 aqui. Cacilda Becker! Ficou 3 décimos. 0,3. Jezebel, era fácil. Parecia difícil. Agora tu vê, se o cara faz essa divisão, ele infarta. Se ele faz essa conta e faz aquela para depois dividir, dá o fim do mundo. Certo? Vou dar 0,30 foi. Tá, não, tem que dar igual. Eu errei uma coisa básica que poderia ter acontecido. Mas o importante é perceber isso, tá, galerinha? No vestibular eles fazem isso pro aluno que está muito nervoso e sai multiplicando, se enrolar com a multiplicação e achar que é o fim do mundo. Deixa para depois. Eu fiz tipo diferente, eu peguei as duas fórmulas, eu já fiz todo um algoritmozinho ali. Claro. E depois eu fiz a substituição e também saiu mais valor. Exatamente. Ela chegou a comentar isso. Professor, será que não seria mais fácil pegar as fórmulas Q igual a M vezes V, né? E energia cinética é mv² sobre 2, certo?
Aí nós poderíamos cortar massa com massa, tirar esse com esse, certo? Ficaria 1V sobre 2, que invertendo 2 sobre V. Concorda comigo? Quanto é que era a velocidade? 20 terços. 2 dividido para 20 terços. Divisão de fração. É a primeira vezes o inverso segunda. 3 sobre 10. Putz! E inclusive tinha questão na lista lá, né, dentro daquelas páginas selecionadas, que falava, né, pra gente dividir, né, uma coisa pela outra lá. Se a gente for fazer com a parte algébrica primeiro, detona. Aí nem bota a mão na massa do elefante, certo? Nem precisou botar a massa do elefante na brincadeira. Essa é a ideia. Questão 3. Eu percebi. O que vamos? Uma moeda de diâmetro 0,8 centímetros, quando a 20 graus Celsius, sofre uma variação de temperatura de 50 graus Celsius e sofre um aumento de 0,004 em seu diâmetro. Estranho? Deixa eu ver. Tinha uma moedinha, aí o diâmetro da moedinha era de 0,8 centímetros. A moeda estava numa temperatura de 20 graus. Esquentou a moeda. Avacalhei aqui, tá? Deixei ela gigante já, na verdade é imperceptível. Diz que ela cresceu um pouquinho. Diz que ela cresceu 0,004. O que será que significa isso? Se eu tivesse dito que cresceu 1%, 0,01. Então dizer aquilo ali é a mesma coisa que dizer que cresceu 0,4%, né? Concorda comigo? Eu tirei a porcentagem para ver se sem a porcentagem a galera ia conseguir perceber o que ele estava querendo dizer. Esse foi o perigo, mas se tu pensa melhor em porcentagem, bota em porcentagem. Determine o aumento percentual da espessura, volume e área da moeda, respectivamente. Tu vê, né, cara? Na verdade ele já está me dizendo que isso aqui ficou 0,004 maior. Então tu vê, se eu quisesse fazer, vai dar raiva, tá? Fazer a conta vai dar raiva. Mas vamos fazer a conta, com o objetivo de aprender. Vai ser parecido com essa, o cara faz a conta e meu Deus, não precisava ter feito a conta. É automático. Mas vamos lá, vamos ver o que é crescer 0,004. Qual é o tamanho original? 0,8. Se eu multiplico 4 vezes 8, 1, 2, 3, 4 casas. Cresceu isso, né? Certo? Se tinha esse tamanho e cresceu isso, qual é o diâmetro final? 8, 0. Foi isso que ele disse. Foi isso que ele disse. E aí ele pede quantos por cento cresceu o quê? Qual é o aumento percentual do volume? Da espessura primeiro. Espessura. Se eu estivesse olhando essa moedinha de lado, eu perceberia, né, que ela tem uma espessurinha ali, né? Concordam? Mas espera aí. A dilatação do diâmetro não é uma dilatação linear assim como a da espessura? Então, na verdade, a conta que eu faria eu precisaria descobrir qual é a dilatação linear dela, né? Qual é o coeficiente de dilatação linear dela para poder fazer a conta. Delta L é igual a L0 vezes alfa vezes delta T. Quanto que ela dilatou? É isso que ela dilatou, né? 0,0032. Qual é o tamanho inicial? 0,8 vezes alfa vezes qual foi a variação de temperatura? 50. Esse cara está multiplicando, passa 0,0032 dividido por 0,8 é igual a alfa vezes 50. Quanto é que vai dar essa divisão?
cara. Então, quando ele falou que aumentou 0,004, ele já estava me dando a relação entre o ΔL e o L0, né? Já é um aumento percentual isso. Quer dizer, já é um aumento, só não está em porcentagem. Ou seja, eu posso simplesmente dizer que o aumento foi de 0,4%. Ou seja, eu só não coloquei em porcentagem porque aí já seria a resposta da primeira conta, da primeira coisa. Quanto que a espessura aumentou? A espessura vai aumentar o mesmo tanto que o diâmetro, 0,004 ou 0,4%. Eu não precisei achar o alfa. Se eu acho o alfa e vou fazer a conta, no final eu vou descobrir que o aumento vai ser 0,4%. Por que, professor? Vou te provar. Tu concorda que eu deveria aplicar isso aqui na espessura para poder achar o aumento percentual? Ou seja, eu vou ter que botar aqui a espessura. Nós sabemos qual é a espessura da moeda? Não, vou ter que chamar de E. E aí nós vamos calcular a dilatação dela, que vai dar uma porcentagem do E, né? Vai dar ΔL sobre L0. É isso que eu vou poder calcular para a espessura da moeda. A variação, quanto ela dilatou comparado com o seu tamanho original. Mas isso é igual a alfa vezes ΔT. E quanto é que deu alfa vezes ΔT? Deu 0,4%. Se tu for pegar a questão da apostila que fala disso, tu nem faz conta na verdade. Porque ele fala, sabendo que uma moeda dilatou 0,3% no seu diâmetro, qual é a espessura, a dilatação da espessura? 0,3%. É espessura, é linear a dilatação, não precisa fazer a conta. Agora, bonitinhas são as outras perguntas. Quanto é que dilatou o volume e a área? Se for volume é delta. É delta V, não é, galera? Delta V sobre V0. É isso que ele quer, o aumento percentual do volume, ó. Vai ser gama vezes ΔT. Qual é a relação entre o gama e o alfa? Quantas vezes? 3, né? 3 vezes o alfa. E quanto é que é o alfa vezes ΔT? 0,04. 3 vezes 0,4%. A dilatação percentual do volume ficou quanto? 1,2%. Se eu fosse fazer a dilatação da área, qual é o cálculo? Delta S, obrigado, é S0 vezes beta. Quando ele pede aumento percentual, na verdade ele está pedindo quanto é que é o delta S sobre o S0. É beta vezes delta T. Qual é a relação entre alfa e beta? O beta é 2 vezes, e nós vimos que o alfa vezes o ΔT dava quanto? 0,004 ou 0,4%. Por isso que a dilatação da área da moeda foi de 0,8%. Agora que eu resolvi essa questão para vocês, me dá uma dica. A próxima vez que eu for enfrentar esse tipo de questão, se ele me dá um aumento percentual de uma linha, de um comprimento, as superfícies vão dilatar percentualmente o dobro. E os volumes vão dilatar percentualmente só porque o coeficiente de dilatação volumétrico é o triplo do linear e o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do linear. Ou seja, é a primeira na vida que tu faz que é difícil. As outras só fica difícil se tu quiser mostrar a conta, né? Porque se for literal mesmo, tu responde de cabeça, imediatamente. O máximo que eu poderia fazer, não que eu vá fazer, mas o máximo que eu poderia fazer para ficar desafiador era o seguinte, ó, vê se tu mata essa. Uma moeda, ao sofrer uma certa dilatação, tem um aumento percentual de sua área de 0,2%. Qual é o aumento percentual do seu diâmetro e do seu volume? 0,1% e 0,3%. Já que eu dei já o da área, tu
tu deve dividir por 2 para calcular o comprimento, já que foi 0,2% da área, 0,1% do comprimento, do diâmetro. E o volume é 3 vezes maior que o linear, já que um é 0,1%, o outro seria 0,3%, beleza? Então, parecia inicialmente difícil a questão, agora que a gente já pegou o caminho das pedras, vai ficar baba. Na prova tem que ter demonstração de cálculo. Sempre importante, né? Apresentar os cálculos, para não ter descontinhos. Questão 4. Jezebel misturou em um calorímetro 40 ml de café, 50 ml de leite, até aqui tudo bem, 10 ml de adoçante. Porra, aí fator, né, cara? Não tem, né? É porque, como é que vai contar as gotinhas de adoçante? Não dá, né, cara? Eu já mandei botar uma paulada de adoçante, não vai beber o café mesmo, é só uma questão de fim. Então, ó, sabendo que o café estava com temperatura de 80 graus Celsius, o leite estava a 40 graus Celsius e o adoçante a 20 graus Celsius, determine a temperatura de equilíbrio térmico. Observem que esse calorímetro, onde Jezebel realizou essa experiência, ele é perfeito, ou seja, não vai trocar calor com o meio ambiente. Qual era a técnica rápida para matar esse tipo de questão? Faz o que em cada corpo? Faz o que macete em cada maldito corpo e depois soma tudo. Ou seja, esse somar tudo igualar a zero é usar o princípio das trocas de calor, que é R mais QP igual a zero. Então vamos lá, que macete no café? Já que a densidade é de uma... Ó, detalhe, aqui para resolver essa questão eu vou considerar que a densidade de todos eles é próximo de 1 grama por litro. Assim, os 40 ml de café eu poderia dizer que se comporta como 40 gramas. E o Czinho do café? É o da água, praticamente água, né? Variação de temperatura. Eu não sei a temperatura final, mas disse que inicialmente o café estava a 80 graus. Que macete no café está pronto. Vamos fazer o que macete agora no leite. Czinho. Aliás, a massa de leite eu vou dizer que são equivalentes a 50 ml, proporcional aos 50 ml. O Czinho do leite é 0,9, parecido com o da água, mas não é igual. Temperatura final eu quero descobrir e o leite estava a 40 graus. Então já tenho o que macete do leite. Que macete no adoçante, massa de adoçante. 10, Czinho do adoçante. 2 calorias por grama grau Celsius. Temperatura final, não sei. Temperatura inicial do adoçante, 20. Na verdade eu nem precisaria saber que quem perde e quem ganha calor. Eu só preciso saber que a soma do calor perdido e do calor recebido tem que dar zero. Certamente o adoçante está recebendo. Já vou fazer a multiplicação aqui. Vai dar 20 que multiplica TF menos 20. E quem deve perder energia deve ser tanto o café quanto o leite. Mas é possível até que o leite receba um pouco. Não sei qual é a temperatura final, ainda não consigo prever. Para o adoçante, aliás, para o café, vai ficar 40 que multiplica TF menos 80. E para o leite vai ficar 45 que multiplica TF menos 40. Na verdade, desde que a gente montou o que macete e jogou no princípio das trocas de calor, virou uma questão de matemática básica. 20 TF menos 400 mais 40 TF menos 3.200 mais 45 TF menos... É isso aí, 20 vai 2.800, obrigado, igual a 0. Somando os semelhantes, 60, 105 TF, 400 é 3.600 com 1.800, 5.500, passa para o outro lado mais 5.400, obrigado. Está multiplicando, passou. 5.400 dividido por 105, 51, 51,4 seria glorioso já, né? Show de bola. Com isso eu concluo que o leite ganhou um pouquinho de calor, né? Eu achei que ele ia perder e acabou ganhando calor também.
Muito bem. Mais trabalhosa do que difícil. A única coisa que eu mudei nessa questão foram as quantidades envolvidas. Então, se tudo é uma treinadinha de nada, amanhã tu marca um golaço. Questão 5. Seja uma esfera condutora de raio 0,5 metros carregada e colocada no vácuo. Em um ponto P, a uma distância de 2 metros do centro da esfera, o campo elétrico tem intensidade de 18 vezes 10 na menos 3 Newton por Coulomb. Determine a soma das alternativas corretas. Tinha uma esfera carregada, o raio dessa esfera era 0,5 metros, e a 2 metros do centro da esfera, ele me falou o campo elétrico. 18 vezes 10 na menos 3 Newton por Coulomb. 01. A intensidade do campo elétrico a uma distância de 1,5 metro é 36 vezes 10 na menos 3. Olha, campo elétrico, para calcular o campo elétrico é K vezes Q sobre D. Concorda comigo? Se ele me deu, D ao quadrado, obrigado. Se não tivesse ao quadrado seria potencial elétrico. Só a parte. Se ele me deu a informação que a 2 metros do centro da esfera tinha aquele valor de campo elétrico, com essa informação eu posso calcular o valor da carga na esfera, concorda? Ficaria 18 vezes 10 na menos 3 é igual 9 vezes 10 na 9 vezes Q dividido por 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Está dividido, passa 4 vezes 18 vezes 10 na menos 3 sobre 9 vezes 10 na 9 é igual a quê? 18 dividido por 9? 2 vezes 4. 10 na 9 passar para cima. 10 na menos 9 com 10 na menos 3. Achei a carga. Agora que eu achei a carga na esfera, dá para calcular o campo elétrico a 1,5 m? Dá, né? Usando a fórmula de novo. K vezes Q sobre D ao quadrado. Valor do K, 9 vezes 10 na 9. Valor da carga, 8 vezes 10 na menos 12. Distância, 1,5 ao quadrado. 1,5 vezes 1,5. E 2,9 dividido para 2,25. 4, né? Dá 4. Então tu vê, ó, esse dividido por esse dá 4. 4 vezes 8, 32. 10 na 9 com 10 na menos 12. 10 na menos 3 Newton por Coulomb. Quanto que ele disse que era o campo elétrico? 36, safadinho. Era 32. A 01 foi falsa. O potencial na superfície da esfera. Esfere. Manezês é esfere. O potencial no centro da esfera é o mesmo que na superfície. A gente sabe que o potencial no interior de uma esfera, né, é constante no interior e igual ao da superfície. É verdade, apesar do português, da digitação forte. É que são tantas línguas que o cara fala, o cara se atrapalha, sabe? O cara pensa que será que é em japonês que eu estou escrevendo. 04. O campo elétrico no interior da esfera, agora sim, é nulo, pois trata-se de uma grandeza escalar. Tava tudo bonito, né? Mas é uma grandeza vetorial, é esse o justificativo. Então, sacanagem. É bem o estilo da UFS, o cara faz tudo certinho, no final ele bota uma coisinha errada, só para ver se o cara tá ligado. O potencial no interior da esfera é de 0,648 volts. Como é que se calcula potencial mesmo? Exatamente, K vezes Q sobre D, só não tem o ao quadrado. K vezes Q sobre D. O K é 9 vezes 10 na 9, a carga é 8 vezes 10 na menos 12 e a distância 1,5. 9 dividido para 1,5 dá 6. 6 vezes 8, 48. Vezes 10 na menos 3. 0,048. Aí botou um 6 ali, 0,648. Bobão. Falso. 16. O módulo da carga da esfera é 18 vezes 10 na menos 6. Ui. Quanto é que deu? Deu 8 vezes 10 na menos 12 coulombs. Então falso também. Logo, a única correta
para 0,2? Professor, que Pois é não. dois. O potencial no centro da esfera é o mesmo que na superfície. O potencial no interior da esfera não é sobre R. É V igual a K vezes Q sobre R. É verdade. E eu usei a distância fora da esfera, né? Aham. Eu calculei o potencial a 1,5 metros da esfera, né? Eu não calculei o potencial na É que superfície. ali ele fala. Não, não. Independentemente de ter dado gabarito ou não, eu cometi um erro. Na hora de fazer a conta, eu calculei o potencial fora da esfera. A colega muito atentamente me alertou: professor, tu deve calcular o potencial na superfície da esfera. A que distância do centro da esfera está a superfície da esfera? 0,5. Então nada mais justo que ali eu coloque 0,5. Muito obrigado. Vamos fazer então. 8 dividido para 0,5 vai dar 16. E 16 vezes 9 é 90 mais 54. 14,4. Ou se nós preferirmos, 9 dividido por 0,5 dá 18. 18 vezes 8 é 80 mais 64. 144. Aqui, ó. 144. E aí 10 na menos 3. 1, 2, 3. Vai. Por mais que tenha continuado a dar errado, eu fiz o cálculo. Não calculei na superfície, calculei fora da esfera. Obrigado, muito atento, hein? Olha só que legal. Isso aqui é atenção, show de bola. Questão 6. Verifique quais das proposições a seguir são corretas. 01. O som é constituído por ondas mecânicas longitudinais. Verdade. 01. Verdadeira. 02. As ondas mecânicas propagam-se nos meios sólidos, líquidos e gasosos. Verdade. 04. Uma onda sonora não se propaga no vácuo. Com certeza. A luz é uma onda mecânica. Um absurdo, onda eletromagnética. Tanto a luz quanto o som são ondas eletromagnéticas. Meu Deus, que absurdo! 32. As ondas eletromagnéticas só podem se propagar no vácuo. E como é que eu estou enxergando vocês? Então, falso. 4, 5, 6, 7. Sabe por que muita gente cai nessa? Porque a gente sempre fala que ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. A gente se esquece de falar que também se propaga no vácuo. Aí isso às vezes na mente do aluno, né, pega de supetão às vezes a informação, no vácuo. Mas não é só no vácuo. Lembra que tu vê o fundo da piscina, lembra que tu enxerga as pessoas imersas no gás, né? E mesmo o vidro passa um tipo de onda eletromagnética por ele, que é sólido. Questão 7. Para um capacitor de 3,5 NF, o que é isso, meu Deus? Nanofaraday, que é submetido a uma tensão de 70 volts. Determine a carga armazenada em uma das placas. É só usar a definição de capacitância. Qual é a definição de capacitância? Vamos ver. É isso aí, capacitância é Q sobre V. A capacitância do cara é 3,5 vezes 10 na menos 9. A carga eu quero descobrir. E a DDP é 70. Dividido passa 7 vezes 35. 210 mais 35. 245. Vezes 10 na menos 9. Para ficar bonitinho, a carga armazenada é 245 nanocoulomb. Ou 2,45, se quiser colocar em notação científica, né, para ficar bem bonito também. 2,45 vezes 10 na menos 7 coulombs. Nem funciona. A energia elétrica armazenada. Para calcular a energia armazenada em um capacitor, eu não posso garantir que o vestibular vai fornecer o gráfico certinho. Mas uma forma legal de tu lembrar isso é lembrar que para calcular a energia, calcula-se a área do gráfico. Como a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2, uma das opções é essa aqui. Ó. Como nós já
tínhamos a carga, ó, então já dá para usar aquela fórmula. Mas poderia isolar numa e usar qualquer outro filhotinho para fazer esse cálculo, né? A carga armazenada, 245 nanocoulomb. A DDP aplicada, 70 dividido para 2. Então a energia vai ficar igual. Eu vou fazer 245 vezes 35. 70 por 2. 5 vezes 5, 25 vai 2. 20 mais 2, 22. 10, 11, 12. 3 vezes 5, 15 foi 1. 12, 13 foi 1. 6 mais 1, 7. 5, 7, 5, 8. 8, 5, 7, 5 nanojoule. Como está muito feio isso, ou tu escreve 8,575 microjoule, ou energia igual 8,575 vezes 10 na menos 6 joules. Para finalizar, o que é refração? Explique quais as leis que regem esse fenômeno. Qual a importância de conhecermos esse fenômeno? O que é refração? Beleza, é a mudança que uma onda sofre ao mudar, é a mudança de direção que uma onda sofre ao mudar de meio de propagação. Eita! Refração. Ou é o desvio que... Desvio. Eu quase... Desvio. Era para ser um S, não um acento. Refração é o desvio que uma onda sofre ao mudar de meio de propagação. Isso é que é refração. Quais as leis que regem esse fenômeno? Isso. Olha, para a gente tornar a primeira lei bem genérica, não só pensando em luz, a gente pode escrever assim, ó. O raio de onda incidente. O raio, por que não só raio? Raio de onda, porque isso serve para som, né? Lembra que o som dá para desenhar um raio para o som. O raio de onda refratado e a reta normal são coplanares, ou para ficar bem didático, estão no mesmo plano. É, né? Meu Deus, muito chique. Segunda lei, combina comigo, né? Segunda lei diz que pode ser a razão entre os senos dos ângulos de incidência diretamente proporcional à razão entre os índices de refração, ou ainda pode ser, mas aí tu vê, se eu for escrever só o N de chegada, seno de chegada, igual ao N de saída, seno de saída, de certa forma eu estou limitando essa fórmula para a luz, né? Então eu prefiro de repente escrever que N é C sobre V. C sobre V2, cortando o Czinho de um lado do outro, eu ainda posso passar o V para cá multiplicando, o seno para lá dividindo, ficaria aqui V2 sobre V1, a razão entre as velocidades de saída e de chegada é igual a seno de R sobre seno de I, é igual a razão entre o seno dos ângulos de saída e de chegada. Eu vou te confessar que dependendo do vestibular, só de escrever a lei Snell Descartes ali, N1 seno de I igual a N2 seno de R, de repente o cara já ganha o pontinho todo. Pois não. Ah, meu Deus do céu. Alguém um exemplo de refração? Vai fechar. Ótimo. A posição aparente do peixe debaixo d'água, do sol, certo? A posição aparente dos astros. Lembra quando a gente olha para o sol, ele não está onde a gente supõe que ele está devido à refração da luz penetrando na atmosfera, né? Exemplo, a posição aparente dos astros.
Muito obrigado. Então essa aí que deu mais trabalho até agora e o cara ainda não está satisfeito. Qual a importância de conhecermos esse fenômeno? Me diz alguma coisa na tua vida que depende da refração. Microscópio, certo? Fibra ótica. Outra fibra ótica. Não, vocês três ali também tem que responder. É quase um óculos. E o óculos, sem o estudo da refração, o cara nem enxerga. Concorda comigo? Quem usa lente de contato. E não se esqueçam, quem já tomou antibiótico foi salvo pelo microscópio, na verdade, né, cara? O cara teve que estudar usando microscópio para desenvolver antibiótico. Então é fundamental. Então, ó, óculos, microscópio, binóculo, telescópio, beleza? Isso aqui mostra o poder da refração da luz. Que negócio aqui? N1 vezes N1 vezes C sobre I é igual a N2 vezes C sobre R. N é C sobre V. C sobre V, eu cortei o Czinho. Aqui ele cortou. Eu cortei o Czinho. Também com essa letra não vai me entender mesmo. Nossa, Nossa, sacanagem. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado. Valeu, galerinha. Amanhã venham preparadinhos que não vai ter surpresa nenhuma, meu querido. Só 9 ou 10, hein?